Então, nesses instantes, vamos buscar a figura do nosso Mestre querido. Vamos pedir a Ele que nos envolva nesse momento, que dilate o nosso entendimento, para que possamos absorver melhor a reflexão da noite. Vamos pedir a Ele ajuda, para que as nossas palavras possam ser de esclarecimento, de entendimento, dentro da doutrina espírita, dentro do conceito que estamos aprendendo. Vamos pedindo a Jesus também que possa, nesses instantes, visitar o lar de todos aqueles que aqui estão e daqueles que estão em casa, muitas vezes necessitando também de ajuda, que eles possam receber a visita do Mestre querido e a sua equipe espiritual. Vamos agradecendo pela oportunidade que Ele nos permitiu, ainda uma vez, de estarmos aqui. E assim vamos dar início à nossa reflexão da noite. Que assim seja, e graças a Deus. Então, nós vamos dar início à nossa reflexão da noite, com a colinha aqui, né? Porque nós também estamos aprendendo com vocês, viu? Aqui. E a gente está aqui porque Jesus não tem coisa melhor ainda, viu? A hora que tiver coisa melhor, ele não vai precisar mais de nós. Então, é assim, o que a gente vê, se nós depararmos numa bela construção, numa arquitetura, depois de pronta, depois de edificada, nós admiramos, mas nós não sabemos quantos desafios, quantas dificuldades, quantos obstáculos foram vencidos para que chegasse àquela magnitude, para aquela construção conseguir ser terminada, realizada e que fosse utilizável. Nós temos aí uma observação. Quando nós vemos uma construção, nós admiramos. Geralmente admiramos o quê? O externo, não é? A beleza do externo. Mas nós esquecemos que o mais importante nesta construção é o quê? A fundação, o alicerce. Porque sem esse, se não for bem feito, essa edificação pode ruir, não pode? E causar dano. Então é preciso que nós também valorizemos. E veja bem, aquele que fez esse trabalho da fundação, que fez o alicerce, nós não tomamos conhecimento. Geralmente a gente vê o nome de quem? Do arquiteto, do engenheiro, mas o pedreiro que fez, o pintor, o azulejista, enfim, nós nem se damos conta. Então, as pequenas coisas são muito importantes, porque para aquela edificação ficar bonita, foi preciso que aquele azulejista fizesse seu trabalho com responsabilidade, né? E com carinho, para ficar bonito. Tudo na nossa existência é assim. Uma comida que a mãe ou alguém prepara, ela deve ser feita com carinho. E, na maioria das vezes, ela é feita com muito carinho, com muito amor. Com exceção de alguns ainda que não aprenderam, estão a caminho. Que às vezes acha ruim, não é? Fica nervoso a hora que precisa ir para a cozinha, precisa lavar a roupa, enfim. São servicinhos tão pequenos, mas que tudo isso é um desafio. Tudo isso, existe obstáculo. Para que sejam realizados esses servicinhos, é necessário o quê? Renúncia. E todo o trabalho que nós fazemos, tudo,
segundo o Divaldo comentou uma vez, é sofrimento. Mais para uns ou menos para outros. Vai depender de como encaramos essa situação. Tem gente que vai fazer a comida na maior alegria do mundo, tem gente que não gosta. Tem outros que vão lavar roupa, ou vai limpar um chão, ou vai para o professor que vai para a aula. Nós temos aqui 2 professores, não sei se tem mais, mas temos 2 que a gente sabe, que é isso. Aliás, 3, né? Porque tem outra lá que é para pôr o povo em forma. Então, tudo é sofrimento. A aula que começa de manhã, precisa acordar cedo. Não importa se você tiver com sono ou não, precisa acordar. E precisa ir. Né? Então, tudo é desafio. Tudo é, de certa forma, sofrimento. Mas vai depender de como encaramos isso. Ou vamos sofrer, ou não. Vai depender de nós. Eu costumo dizer que quando nós não aceitamos, nós sofremos 2 vezes. Temos o sofrimento de não aceitar e mais o problema que precisamos ali estar enfrentando. Então, Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela faz esse comentário, colocando que, veja bem, tudo na natureza trabalha. Todos os bichinhos trabalham. E eles também têm os desafios. O passarinho, ele precisa acordar cedo para encontrar o bichinho para comer. Porque se ele acordar mais tarde, ele não vai encontrar mais os bichinhos. Os bichinhos já se esconderam no chão. Principalmente lá os insetozinhos, as minhoquinhas, já se esconde. Porque começa a esquentar e eles vão se esconder. Então, tudo tem um trabalho. Tudo tem um desafio. Imagine o desafio dos animais selvagens para pegar a presa. Ele precisa de esperteza, ele precisa ser ágil. E a presa precisa também ter esperteza para poder se defender. Não é verdade? Então, tudo na nossa existência vai acarretar um desafio, um obstáculo, um sofrimento que nós devemos fazer de tudo para enfrentar, para que nós possamos vencer. E aí nós encontramos também o quê? A obra de arte. Quando a obra de arte que enche nossos olhos de alegria, quanto trabalho houve, quanta renúncia houve para fazer isso. E hoje nós temos aí o progresso, aonde nós vemos quantos obstáculos foram vencidos, quando o progresso no nosso planeta Terra, quanto avançou em tecnologia, no meio de transporte, em tudo. Nós estamos aqui, vocês querem que ligue o ventilador? Não? Então, hoje nós temos o ventilador quando está muito calor. Nós temos, todo mundo que veio para cá, veio como? De 4 rodinhas, não foi? Não é verdade? Se não foi com carro próprio, foi de Uber, mas veio de 4 rodinhas. Que facilita. E por que nós temos esse auxílio, esse progresso? Essa facilidade para que nós tenhamos mais conforto. O Pai permite isso tudo para que nós tenhamos mais conforto. Para que a nossa vida fique mais leve. Mas para quê? Para dormir mais? Para assistir mais TV? Para passear mais? Não. Para nós empregarmos esse tempo em nosso favor. Para o aprendizado, para o estudo, para que nós possamos evoluir, porque nós só atingiremos a evolução completa quando nós evoluirmos em todos os portes aí. Espiritual, a inteligência, materialmente também.
Nós vamos evoluir em todo esse sentido. Materialmente, a nossa inteligência é desenvolvida a cada dia. Antigamente, se conhecia o quê? Media o que inteligência? Pelo QI, né? Era o QI, era o fator de inteligência, coeficiente de inteligência. O que nós temos hoje? Existe a inteligência emocional também. E ainda existe as divisões aí. Fulano tem perfil para determinada situação. Fulano tem perfil para ser coordenador. Fulano não tem perfil para ser coordenador. Fulano tem perfil, né, para outra situação. Então, nós vamos vendo que o progresso vai buscando mais aprendizado a cada dia para facilitar a nossa existência. O Pai permite e Ele aguça no homem essa vontade de ter, de querer o melhor. Você tem um carro lá, 0, daqui a pouco você quer um carro com mais potência. E você vai lutar, e nisso você vai trabalhar, você vai aprender, vai estudar. E nesse processo nós estamos evoluindo a cada dia. E é isso que vai fazendo com que nós vençamos as nossas dificuldades, porque nós vamos evoluir em todos os sentidos. O nosso planeta Terra, nós evoluímos muito em tecnologia, materialmente, mas moralmente ainda está a desejar. Nós esquecemos de aprender como modificar, como nos transformar para melhor. E a espiritualidade está pedindo para nós começar agora, não é amanhã. Vocês estão aqui hoje, nós estamos aqui para quê? O intuito é de buscar algo justamente para ajudar nessa nossa melhoria, no avançar da nossa evolução, que nós vamos passo a passo. Cada reencarnação, nós aprendemos um pouquinho. Cada evolução, porque nós já sabemos que o espírito não regride. O que ele aprende, ele leva consigo, é bagagem dele. Quando ele reencarna, ele traz aquela bagagem já aprendida e vai aprender outras e vai crescer cada vez mais. Então, o espírito, quando vem para cá, o intuito é evoluir, é crescer em todos os sentidos. E nós precisamos do quê? Justamente desses desafios. Esses desafios, esses enfrentamentos da dificuldade, que vai fazer com que a gente desenvolva a nossa capacidade em todos os sentidos. E aí, quando eu estava preparando, eu lembrei da nossa creche, no início. E nesse momento que eu estava fazendo, eu até vou ler que eu falei assim, acho que nesse momento eu estava um pouco mais intuída ali, porque eu escrevi aqui, depois eu já não lembrava mais o que tinha escrito. Então, coloquei, lembrei-me na nossa creche, quantas dificuldades, desafios, buscando a cada dia os recursos para a sua realização, principalmente o financeiro, e tudo foi possível até hoje, devido à colaboração de criaturas que sempre atenderam às solicitações de ajuda e não desistiram, principalmente os seus idealizadores e colaboradores que sempre com entusiasmo e principalmente o que tivemos aí, a ajuda da espiritualidade, a ajuda de Deus, que nunca nos faltou. Como? Intuindo, inspirando o que fazer, como fazer, para angariar esses fundos para a construção da creche. Hoje, e eu participei, quando era o terreno ainda, nós participamos, acompanhamos. Então, aqueles que vieram hoje não sabem disso. Mas nós que participamos é muito, assim,
bom, gratificante para nós, porque nós sabemos que participamos disso e a gente conseguiu vencer com a ajuda de todos. A ajuda que vinha das pessoas de fora, que a dona Terezinha, que era a nossa dirigente, ela vinha ao microfone e ela dizia: eu estou precisando de tantos sacos de cimento, de tantos tijolos, de tanto não sei o quê. E a doação vinha. Então, veja bem, o pai estava sempre atento, ajudando, mas havia o esforço. Quantos desafios! Nós sabemos que o seu Miguel relatava, ela acordava de madrugada, que tinha as coisas para resolver, ela acordava e não conseguia mais dormir. Ficava pensando como fazer, como resolver. Então, veja bem, agora, depois que a gente vê todo esse, arquiteto aqui, tudo pronto, nós não imaginamos quanto desafio houve, quanta renúncia, não é verdade? Então, o Pai, Ele não quer que a gente viva fora do mundo. Ele quer que nós participemos desse mundo que nós estamos vivendo. Porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: viva com o mundo, viva com as coisas que o mundo te oferece, mas não viva para o mundo. Olha a diferença. E outra coisa que o Evangelho nos convida: quando você for para um passeio, para um divertimento, numas férias, ou mesmo quando você está numa reunião de família, participando de alguma coisa, está no trabalho, chegou bem no trabalho, agradeça. Pelo menos um muito obrigado, Pai, por eu ter chegado aqui. Muito obrigado por o Senhor permitir que eu acordasse e pudesse levantar e vir para o trabalho. Quando termina, também agradecer. Então, no passeio, não importa onde, no esporte, assistindo ao futebol, mas ter esse pensamento elevado e sempre procurando o bem, fazer o bem, dar bons exemplos. Evitar esses equívocos que nós cometemos muitas vezes, aonde parte para agressão, para briga, enfim, sempre buscando a paz. E, por exemplo, num estádio de futebol, se estiver lá aquelas centenas de criaturas assistindo, se naquele meio estiver 1 ou 2 pessoas que estão pensando no bem, que estão pensando só nas coisas boas, eles vão ajudar a paz de todo aquele estádio. Agora, se todo mundo estiver querendo guerrear e brigar, que energia vai ser produzida ali? Tudo isso parece que não é nada, não é verdade? Mas é muito importante para a espiritualidade, porque cada vez que você está no recinto, que você ora, que você faz uma prece, não precisa falar muita coisa, nem nada, e nem ficar em posição ali com os olhos fechados, mas mentalmente: muito obrigado, Pai. Muito obrigado por permitir eu estar aqui participando dessa alegria. Isso é uma prece. Aquele pensamento sobe até o Pai como uma coisa boa. E tudo isso vai ajudar na evolução do planeta. E aí, a Joana ainda coloca uma reflexão do livrinho, aqui, deixa eu ver aqui, a minha colinha. Nesse livrinho aqui, gente, Receita de Paz, ela traz o seguinte: a perseverança nos ideais. Ela coloca assim, eu coloquei inclusive entre aspas, que é o que ela fala. A perseverança nos ideais superiores da vida é dos mais difíceis desafios para o homem de bem. Porque realmente,
Se nós estamos num meio onde todo mundo fala palavrão, o que vai acontecer? Se a gente não se policia, quando você vê, você entrou já naquela energia. Então, esses desafios para você manter nesse patamar do bem, do pensamento positivo, não é fácil. Então, é por isso que ela fala que é muito difícil isso. E aí, ela diz o seguinte também, nesse mesmo livrinho aqui, falando disso, ela fala assim, eu achei interessante, eu falei, vou ler do jeito que está aqui. Ela diz assim, nunca desfaleças, portanto, nas lides nobres, especialmente no labor da fé regeneradora, diante das tentações e dos desencantos, das agressões sofridas e das deserções observadas. Quantas pessoas desertam? Mesmo familiares. Não é verdade? Então, ela pede para a gente não desistir, não desfalecer, não se entregar à depressão, ao desânimo. E aí ela diz o seguinte, enquanto não haja um equilíbrio de valores morais que permitam a relação tranquila, as dificuldades se multiplicarão. O que ela está falando aqui? Então, nesse ambiente que nós estamos, onde há as brigas, onde há as dissensões, numa tarefa de equipe, onde sempre há os senãos, né? Existem os milindres, existem as dissensões, existem as críticas. Isso desequilibra esse ambiente. Por quê? Nós não temos ainda esses valores ainda equilibrados. Esses conceitos do homem de bem ainda não estão formados em nós. Então, ela diz que enquanto isso não acontece, vai haver esse desequilíbrio. E aí ela diz o seguinte, nessa época, né, ela diz assim, então ela diz, enquanto não haja um equilíbrio de valores morais que permitam uma realização tranquila, as dificuldades se multiplicarão. Depois ela continua, nessa época, quer dizer, quando já existir esse equilíbrio, esses valores espirituais, aí, esses valores que nós vamos ter de manter em equilíbrio, ela coloca assim, nessa época, porém, quando tal suceder, a tua contribuição será certamente menos valiosa do que agora, quando as necessidades são mais volumosas e os servidores do bem escasseiam. Então, ela está nessa mensagem pedindo a nossa colaboração. Vamos encontrar desafios? Vamos. Vamos encontrar obstáculos? Vamos. Dificuldades? Vamos. Mas não desistamos do bem. Continuemos no bem. E aí nós vamos entrar no que Emmanuel nos traz na mensagem de hoje, que é a nossa mensagem, que chama Cooperemos Fielmente. Está no livro Vinha de Luz, psicografado por Emmanuel, né, através do Chico, e está em 1 Coríntios, na carta de Coríntios, capítulo 3, verso 9, que diz o seguinte, o Emmanuel selecionou o seguinte, pois somos cooperadores de Deus. Então, isso está na carta, em 1 Coríntios, que é uma colocação de Paulo, quando ele envia essa carta aos companheiros de pregação. E aí, então, o Emmanuel diz nesse livro, Vinha de Luz, o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador. Então, todos nós somos cooperadores de Deus. Aí, as pessoas dizem assim, quem sou eu? Um pecador? Imagina, eu não tenho capacidade. Todos nós temos capacidade, todos, sem exceção. E aí, ele continua ainda, ele fala assim, Deus visita a criatura
pela própria criatura. Nós já vimos, por acaso, Deus descer até nós para nos ajudar? Quando nós oramos, pedimos ajuda em qualquer situação, é Deus que vem até nós para ajudar? Não. O que Ele faz? Ele sempre envia um colaborador. Às vezes você está necessitando de uma pessoa para te ajudar no serviço da casa. Se você orar, pedir para Jesus encaminhar uma pessoa ali, responsável, não vá. A espiritualidade diz o seguinte: não vamos encontrar criaturas perfeitas, mas criaturas que já se modificaram, que já estão a caminho dessa perfeição. E que vai colaborar, que vai ajudar a todos nós ali naquele trabalho. E isso em qualquer lugar. Então, a criatura ajuda o homem, Deus encaminha sempre a criatura para ajudar o próprio homem. É isso que nós vamos estar sempre encontrando. Nós nunca estamos fadados. E aqui, a gente vai ver uma historinha que o irmão X, ele relata no livro Contos desta e de Outra Vida, que se chama, é do irmão X, né, do Humberto de Campos, chama O Anjo, o Santo e o Pecador. Não sei se vocês já ouviram essa historinha. Esse santo, ele estava sempre à frente de uma igreja, em posição de joelhos ali, orando, pedindo a Deus o benefício. Aí estava ali também um pecador, e ouviu ali o santo, e o santo começou a passar orientações para esse pecador. E nesse momento aparece, de repente, um anjo em corpo de homem. Cumprimenta ali o santo e o pecador, e percebe que o santo está em oração, então ele pede ajuda. E ele fala assim, o pecador responde, né? Eu vou ler para ser mais fiel aqui. Ele diz assim, o pecador vivia de joelho, já foi. Né? O anjo disse ao santo, né? Preciso de auxílio fraternal. E aí o santo responde assim, eu espero o Altíssimo dia e noite. O anjo, mais uma vez, ele diz assim, eu necessito de socorro fraterno para uma criança que agoniza num lupamar, quer dizer, num prostíbulo. E aí o santo diz o seguinte, eu não vou a lugares impuros. O pecador, sou pobre, no caso, penitente, mas posso ajudar. Aí o anjo faz um outro pedido. Desencarnou numa penitenciária um homicida. E preciso de alguém para fazer o sepultamento. Aí o santo responde, tem horror a criminosos. O pecador, conta comigo, Senhor. O anjo, aqui próximo tem uma jovem que, abandonada pelo companheiro, deseja jogar-se ao rio. Eu preciso de mãos fortes, amorosas, para auxiliar, para tirar ela dessa ideia e salvar também o rebento que está para nascer. Aí o santo fala assim, eu não busco delinquentes, apenas busco para corrigi-los. Enquanto que o pecador diz assim, determine como agir, como fazer. O pecador era humilde, não é verdade? O anjo, mais uma vez, ele diz, um irmão viciado no furto pretende assaltar, roubar a casa de uma viúva nessa semana. Eu preciso de alguém que vá até ele e dissuada, quer dizer, mude a ideia dele
e faça isso com muito amor. E aí o santo, ele diz assim: eu não desço ao nível de ladrões, enquanto que o pecador, ele fala: ensina-me como devo falar com ele. E sem demora, o anjo pega o pecador pelas mãos e sai para realizar os socorros necessários. Passou-se o tempo, muitos anos. A situação mudou. Aquele lugarejo, a igreja onde o santo estava, já estava diferente, porque o tempo passou. O santo desencarnou, com o corpo macerado pelo silício, pelo jejum que ele fazia todos os dias, ali em posição de joelho, orando. E aí, o que acontece? Um dia, ele orando muito, ele orou, porque ele estava tão arraigado naquela ideia, que ele não se deu conta que o santo, que ele havia desencarnado. Então ele continuava ali já em espírito, em posição de joelho, esperando que o Senhor viesse até ele. Nisso, um dia que ele orou com mais fervor, com mais ênfase, ele percebeu que descia das alturas uma criatura envolta em muita luz. E quando se aproximou dele, ele percebeu, ele reconheceu que era o pecador. E ele pergunta: o que fizeste para alcançar tanta glória? E o pecador responde: simplesmente, eu caminhei. E é o que Jesus espera de nós, nas tarefinhas, cooperar, seja no que for, um copo d'água, atender alguém que vai atravessar a rua, carregar uma sacola. Nós temos 1000 maneiras de fazer o bem. E aí, a espiritualidade costuma dizer para nós o seguinte, que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. E nós vemos isso quando Jesus esteve aqui entre nós. Quem ele escolheu para ser os seus discípulos? Foram homens rudes, que estavam na lida. Claro que ele conhecia cada um daqueles. Eram homens que estava ainda latente ali já o conhecimento. Eles tinham o conhecimento, só que não havia despertado ainda. Com a vinda de Jesus, que Jesus começa a conversar com eles, veio, a espiritualidade foi trazendo de volta todo aquele conhecimento. Não foi assim aleatório, porque inclusive ele já eram espíritos que haviam alcançado aquela evolução em outras eras, e o Cristo os conhecia, nem tanto que ele sempre chamava como? Pelo nome, não é? Todos os discípulos. Ele conhecia e chamava pelo nome. Ele tinha a presciência de conhecer todo o passado das criaturas. Então, aí Emmanuel encerra a mensagem dizendo o seguinte: ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que já possuímos, e aí ele coloca aqui entre aspas, por acréscimo de misericórdia, esses conhecimentos foram adquiridos por nós por acréscimo de misericórdia do Pai. Ele diz assim: já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Então nós tenhamos a humildade de começar, não importa o servicinho, é por esse servicinho pequeno que nós vamos galgando a nossa. E aí, enquanto preparamos, eu lembrei, a criança, se ela não se permitir sentar no banco da escola e aprender o beabá, não é? O alfabeto, ela nunca vai conseguir ler e escrever. E dali para frente, ela vai se tornar um engenheiro, advogado, não importa o quê. Como? Se esforçando, estudando, vencendo os desafios
todos os impedimentos, os obstáculos para alcançar essa evolução. E é o que Deus espera de nós. Que Jesus esteja conosco ainda uma vez. Então vamos nesses instantes, voltando o nosso pensamento para esse mestre amigo, esse amigo incondicional de todas as horas, que nunca nos abandona. Ele está sempre atento aos nossos pedidos, mas é necessário que nós também nos coloquemos em posição de humildade para receber essas benesses que Ele nos envia. Vamos pedir a Ele que envolva todos os lares, todos os familiares daqueles que aqui estão e daqueles que não estão também, que estão em seus lares. Não importa onde, que cada um receba essa energia que o Pai derrama para todos, porque Ele não seleciona nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, nem raça. Ele envia essa ajuda a todos nós, sem exceção. Vamos pedir a Jesus que Ele possa visitar os hospitais, as penitenciárias, os asilos, onde encontrem nossos irmãos necessitados, que a sua misericórdia infinita possa se achegar até lá, envolvendo esses corações, para que sintam esse carinho do Pai e cada dia mais nos esforcemos para merecer a sua infinita misericórdia, cooperando nessa grande caminhada, na nossa rotina, no nosso trabalho, não importa o que, vamos cooperar com o nosso Pai misericordioso. Vamos agradecendo a Ele pelos cuidados, pelo carinho que tem com a nossa creche, com todos os trabalhadores, com todas as famílias, com o nosso pessoal do Bezerra, com todos aqueles colaboradores que no anonimato auxiliam para que continue a tarefa, a todos os voluntários, a todos os doadores. Vamos agradecendo a Deus por tudo. Vamos pedindo a Ele que nos encaminhe até o nosso destino, até os nossos lares, para que cheguemos em paz e que possamos levar essa paz que Ele nos envolve nesse instante e distribuir com aqueles que lá estão, levando a harmonia, levando o bem-estar, a alegria, o entusiasmo, a confiança que, se estamos passando por dificuldades hoje, amanhã com certeza será melhor. Vamos agradecendo a Ele por tudo e dizendo muito obrigado, Senhor. Gratidão pela vossa infinita misericórdia e bondade. Que assim seja, e graças a Deus.